Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Recomeçando agora com toda essa mudança. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cássia, eu tenho 24 anos, sou casada com Douglas e sou influenciadora digital. Vou deixar aqui minhas outras redes sociais, o Instagram, o YouTube e o TikTok. O YouTube vocês já estão, né? Mas eu fiquei afastada por muitos meses aqui das redes sociais, deu entre 4, quase 5 meses, e dentre esses meses muita coisa aconteceu, muitas coisas mudaram, então quem me acompanhava antes acabou estranhando como eu voltei agora. Então, essa é uma série de vídeos para explicar toda essa minha transformação que aconteceu na minha vida, que onde a virada de chave, né, foi ter encontrado Jesus, e a partir disso todas as coisas mudaram, e a partir disso sou nova criatura, assim como diz a palavra, eis que se fez nova todas as coisas. Então vamos lá, começar aí essa primeira série. Esse é o primeiro vídeo da série, né? E eu vou falar então sobre como aconteceu esse encontro com Jesus, sobre como ele me chamou. Bom, eu vou começar então falando sobre a minha infância, que eu sou batizada na igreja luterana. Então, eu ia para a igreja, mas ia porque meus pais iam, e e é isso, tipo, a gente só ia para ir, sabe? Não era, nós não tínhamos um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, era algo de tipo, vamos para a igreja porque precisa ir. E esse era o contato que eu tive aí na minha infância. E mais tarde, com 7, 8 anos, a gente começou a ir em outra igreja. Continuávamos indo na luterana, mas fomos para outra também, onde o mover do Espírito Santo já era diferente, sabe? As pessoas gritavam e dançavam, pulavam, e eu achava isso uma loucura, sabe? Às vezes caíam no chão e eu pensei, meu Deus, tipo, gente, o que tá acontecendo? Eu não entendia nada daquilo. E nem queria aquilo pra mim. Naquela época, tipo, deu, hein? Coisa louca. Mas, enfim, naquela igreja eu participei de ministério de dança, então todo sábado tinha, tinha dança, né? Ahn, onde eu aprendi, tipo, nesses ambientes eu aprendi muitos princípios. Também tinha o Conexão, que era um grupo de jovens, então lá eu fiz bastante amigos. E a gente sempre aprendia coisas sobre o Evangelho. Então, isso tudo foi criando uma base para que hoje eu enxergo, sabe, que foi muito essencial nessa minha volta e até nos momentos que eu fiquei afastada. Mas, enfim, participei de coral também, mas não canto, tá, gente? Mas foi isso. Tipo, a minha infância, então, tecnicamente eu estava envolvida com coisas da igreja, porém sem entender o evangelho, sabe? Eu não entendia quem Jesus era, não, eu conhecia, tipo, tá legal, ele fez isso, e aí? Isso muda na minha vida. Não, para mim não fazia muito sentido, sabe? E foi isso. Eu ia na igreja porque meus pais pediam pra eu ir e eu obedecia a eles. Aí na fase da adolescência começou eu comecei a ficar meio rebelde. Eu já vi aquilo, né? Tudo, toda a questão de igreja e tem que ir para conexão, tem que ir para dança. Eu via tudo como uma obrigação. Comecei a me rebelar contra os meus pais. Então, eu não quis mais ir, uns 12, 13 anos, no máximo 14. Não quis mais ir para a igreja, não quis mais participar do conexão, não quis mais participar da dança. E comecei a me rebelar totalmente, sabe? Tipo, se meus pais falavam uma coisa, eu ia lá e fazia outra. Comecei depois a sair, beber em festa.
ficar com os guris e, enfim, uma loucura, sabe? Que talvez para muitos de vocês ainda seja a realidade, e talvez vocês não se sintam culpadas por causa disso. Na época eu também não me sentia culpada por causa disso, mas hoje eu enxergo, sabe, o quanto todos esses momentos me fizeram mal. E nessa fase da adolescência, uma coisa que me marcou demais, sabe, que desde o início de quando Deus começou a me chamar de volta, eu lembro que qualquer coisa, qualquer assunto que tocava no nome de Jesus, qualquer louvor, qualquer coisa que remetesse à igreja, que remetesse a Deus, eu ficava muito revoltada, me vinha uma raiva, sabe, interna, assim, sobre tudo aquilo, como se a minha natureza caída, porque enquanto nós não temos o Espírito Santo, enquanto nós não encontramos Jesus, a gente ainda tem aquela natureza, tem o espírito morto dentro de nós, porque nós só temos o nosso espírito vivo quando temos o real encontro com Jesus. Mas enfim, isso eu vou falar mais pra frente. E só que tudo aquilo, sabe, o meu espírito morto lutava contra toda a luz que vinha, que tentava chegar até mim, e eu me revoltava e fazia de tudo para me afastar de tudo que vinha de Deus, de tudo que vinha de Jesus. E isso foi muito forte, sabe? Eu só percebi quando eu realmente voltei para os braços do Pai. Mas eu lembro até que teve uma vez, isso acontecia várias vezes, mas tem uma vez que marcou muito na minha memória, que a minha mãe estava simplesmente trocando o rádio, sabe? E deu numa rádio de louvor, e tava tocando um louvor naquele momento. E eu fiquei muito irritada. Eu não lembro se eu cheguei a verbalizar isso, tipo, ai, troca disso. Mas aquilo me incomodava de uma forma assim, sabe? Tipo, eu não quero isso daqui, eu não quero isso pra minha vida. Esse sentimento, sabe? Eu não consigo nem explicar a raiva que eu sentia, mas eu não conseguia ouvir o nome de Jesus, não conseguia chegar perto, sabe, de nada desse mundo. Isso no meu período da adolescência, né? Enfim, a minha adolescência foi assim, festa, sempre muito voltada também para minha vaidade, para o meu corpo, estética, beijar outros caras e, enfim, uma loucura. E aí, mais tarde, né, eu sempre gostei muito de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, então eu sempre li bastante sobre esses assuntos porque eu sempre fui alguém que tentava melhorar. Tipo, eu não gostava de ficar estagnada no mesmo lugar, sabe? Eu sempre, tipo, se eu tô aqui hoje, amanhã eu tenho que estar aqui. E eu ia buscando, sabe? Tipo, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Ainda agora, pra 2020, 2021, por aí, eu comecei a sentir muito anseio por ler a Bíblia. Eu nunca li, assim, a Bíblia por ler, sabe? Abria às vezes uns versículos quando participava do grupo de jovens ou quando o pastor falava para abrir, é só isso. E só que me veio vontade assim de conhecer realmente o que estava escrito ali, né? 2020, 2021, mas ficou, tipo, a vontade vinha. E mais um momento assim que me tocou muito foi a questão da morte da Marília Mendonça. Porque eu lembro que na época muitos influenciadores começaram a colocar louvores e influenciadores que não eram cristãos, até porque eu nem seguia ninguém do ramo cristão. Eu, hein? Mas aí começou a Virgínia, enfim, várias dessas influenciadoras famosas começaram a postar alguns louvores, tipo, porque foi um momento bem que mexeu com todo mundo. Então todo mundo tentou se voltar para Deus de alguma forma. E aquilo começou a me chamar muita atenção, porque eu via que aquelas pessoas fazendo tudo o que elas faziam,
que eu também muitas vezes fazia o que elas faziam. E eu via que elas, mesmo fazendo tudo aquilo, elas buscavam a Deus. E aquilo começou a mexer comigo, sabe? Tipo, me fez repensar, tipo, poxa, eu acho que eu deveria me reaproximar mais de Deus. E foi criando, assim, uma vontade, sabe? De querer estar mais próxima de Deus, mesmo que eu não sabia como eu faria isso. Mas enfim, passou também, era uma vontade que, tipo, às vezes vinha, às vezes voltava, vinha, voltava, e eu, mas nunca, não orava, não fazia nada, sabe? Tava realmente afastada, porque achava que aquilo lá não fazia bem pra mim. Não queria viver aquela vida, sabe? E aí, mais um detalhe, assim, foram três coisas, né? A vontade de ler a Bíblia, essa questão da morte da Marília Mendonça, que aí eu comecei a ver que outras pessoas buscavam a Deus, sabe? Outras pessoas que eu não imaginei que buscavam a Deus, elas buscavam a Deus. Isso me gerou, sabe? Aquilo lá me influenciou também a querer buscar. E mais uma coisa que uma vez eu ouvi o Isaías, talvez alguns de vocês conhecem o Isaías, ele faz humor na internet. E aí ele postou um vídeo com um louvor meio remixado, sabe? Fazendo umas gracinhas com coisa de igreja. E aí, só que aquele louvor me puxou a memória lá. Eu lembrei que era o mesmo louvor que eu ouvia na igreja quando eu ia quando criança. E aí, e aquilo lá mexeu muito comigo. Tipo, eu ouvi aquilo e eu senti uma necessidade enorme de procurar, de buscar aquele louvor. Tipo assim, eu não ia conseguir viver o resto do meu dia se eu não escutasse aquele louvor mesmo, sabe? Aí eu peguei, puxei o YouTube, coloquei lá o nome. Era uma música da Aline Barros sobre Vitória no Deserto, essa música. Aí coloquei, tranquei todas as portas com medo que o Douglas chegasse em casa, né? E, e me visse, sei lá, daquela forma, escutando louvor. Fechei as janelas para nenhum vizinho ver também. Coloquei o fone e a música começou, sabe? Tipo, mexer comigo assim. E eu lembro que eu dançava. Tipo, eu tava muito feliz ouvindo aquela música. Tipo, eu não sei nem explicar. Tipo, eu fiquei loucona mesmo, tipo, dançando, sabe? Com louvor. Tipo, nunca que eu imaginei que eu faria isso. E aí, enfim, tipo, foi uma experiência muito legal. Na época eu achei, tipo, totalmente doido, mas aconteceu. Não contei pra ninguém. E hoje eu vejo que, tipo, foi, sei lá, o Espírito Santo tava comigo naquela hora, sabe? Porque eu tava numa felicidade enorme, tipo, e eu não tava dançando, eu não tava assim só por causa de mim. Tipo, eu tava realmente louvando a Deus, sabe? Mesmo sem eu entender isso. Tipo, foi algo vindo do Espírito mesmo. E daí isso era, sei lá, finalzinho de 2021, 2020, início de 2022 por aí. E aí eu já com essa vontade, né, tipo, de sentir mais Deus, de tentar me aproximar dele de alguma forma. A Adriana Santana, que é uma influenciadora também, ela começou a fazer algumas lives e o nome da live era O Reencontro no Jardim, alguma coisa assim, sabe? E aí eu comecei a assistir a live, né? Porque ela falou que ela ia nos ajudar a ter esse reencontro com Deus. E aí eu, tá, né? Eu vou assistir, eu gosto muito dela. Ela é uma referência, inclusive, de influenciadora pra mim. E aí, tá bom, vou assistir, até porque ela também era nova na época nisso tudo. Tipo, Jesus, ela tinha acabado de ter um encontro com Jesus, então ela queria contar, e eu, tá, né, vou ver. Aí eu assistindo a live, chorei do início ao fim, nem lembro sobre o que era, mas ela meio que contou a história dela. E no final da live, ela fez um apelo, uma oração,
para que quem ainda não tinha Jesus, para que aceitasse, né, Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nessa live foi que onde eu aceitei Jesus, que foi no meu quarto, toda lavada de tanto chorar, de joelho no chão, e foi isso. Essa foi o meu quando eu aceitei Jesus. Isso era, sei lá, em março, abril de 2022. E nessa época, né, eu mesmo há uns 1 ano atrás, já tendo a vontade de, tipo, os pensamentos de, tipo, eu preciso ler a Bíblia. Tipo, parecia que eu ia encontrar alguma coisa lá, sabe? Eu não consigo explicar essa vontade. De, tipo, mas eu senti um anseio por ler a Bíblia. Como se tivesse algo lá que eu precisava saber. E, e é isso, sabe? Só que era uma vontade que ia vinha, ia e vinha. E aí, depois que aceitei, né, Jesus, a princípio não tinha mudado nada dentro de mim. Mas, beleza. E até esse momento não tinha pego a minha Bíblia. Minha Bíblia estava na casa da minha mãe, que fica em Portão, eu morava em Porto Alegre, então eu lembro que um dia eu fui visitar ela e, escondida de todo mundo, fui procurar a minha Bíblia, que era uma Bíblia que eu tinha ganho quando eu participava do Conexão, né, do grupo de jovens, e eu ainda tinha essa Bíblia guardada lá na casa da minha mãe. Eu procurei, revirei todas as coisas e não encontrei a Bíblia. Aí eu peguei do meu irmão. Tipo, pensei, tá aí, né? Não deve estar sendo usada. Peguei do meu irmão, levei pra casa escondida, não contei pro Douglas, não contei pra ninguém, nem pros meus pais, porque nessa época eu ainda era. Tinha muito espírito de rebeldia, sabe? De não querer fazer o que os meus pais achavam certo, ou que os meus pais iriam gostar, eu queria fazer tudo contra. E também não contei pro Douglas. Outra coisa bem curiosa, tipo, eu comentei, né, da questão de ser contra tudo que vinha de luz, tudo que vinha de Deus. Eu e o Douglas, desde que a gente começou a namorar, a gente conversava sobre tudo, tudo, tudo. Dinheiro, sexo, filhos, nosso futuro, se a gente queria ter filhos ou não. Tipo, a gente sempre foi muito aberto sobre tudo. Mas a única coisa que a gente não conversava era sobre Deus. Mas por minha culpa, sabe? Por minha, sei lá, às vezes o Douglas até tentava entrar em alguns assuntos assim mais espirituais e eu não ia. De tão isso mexe muito comigo, sabe? E eu só me liguei depois, porque eu e Douglas, a gente foi sempre muito, muito aberto um com o outro, e sobre o Deus, sobre Jesus, a gente não entrava nesse assunto. Enfim, voltando, né, Voltei pra casa com a Bíblia do meu irmão. Eu lembro que eu tentei ler ela, mas sabe aquele negócio, tipo assim, tu tem algo que é teu e tu gosta de usar aquela coisa, tu não quer uma coisa diferente. Eu tentei ler a Bíblia do meu irmão, não gostei daquela versão e deixei de canto. E beleza, ficou assim. Aí, uns dias depois, em um aniversário, minha mãe me entregou uma sacolinha e falou que ela já queria ter me entregado a outra vez que a gente tinha se visto, que foi quando eu procurei a Bíblia e não encontrei. E só que ela esqueceu de me entregar essa sacolinha. Falou que tinha algumas coisas lá dentro que ela queria me entregar, sabe? Que estavam lá na casa dela. Quando eu abro a sacolinha, a Bíblia, a minha Bíblia, tava lá. Ou seja, tipo, eu já tinha usado ela, eu já tinha direcionado ela a pegar a minha Bíblia, porque Deus já sabia a vontade que estava dentro do meu coração, que era de entender mais a palavra, que era de ler a Bíblia. Deus tinha colocado já no coração da minha mãe isso também, e tanto que ela pegou e deixou reservado para me entregar. E, tipo, isso pra mim, quando eu olhei, tipo, meu Deus. Tipo, eu tava procurando isso daqui, tipo, pra mim foi algo, tipo, porque a Bíblia tava há tantos anos lá na casa dela, e ela nunca tinha me entregado, tipo, justo naquele momento que eu tava ansiando, sabe, por ler, ela foi lá e me entregou. Tipo, pra ver como Deus, ele interliga todas as coisas, tipo, é maravilhoso. E aí voltei pra casa, comecei a ler, eu lembro que eu comecei por Mateus, e a maioria das coisas eu não entendia nada, mas eu queria ler porque eu queria entender, e algumas coisas que eu não entendia, às vezes, tipo, por que que Deus fez, por que que Jesus falou isso daqui? Eu ia lá no Google, pesquisava e já ia me dando mais uma clareza, tipo, se eu não entendia uma palavra, eu ia pesquisar o que que era, porque pra mim no início era muito difícil. Mas eu ia correndo atrás para tentar entender tudo aquilo, porque era como se algo dentro de mim, sabe, tipo, precisava entender tudo aquilo. Eu fui tendo, assim, várias coisas, sabe? Foram mexendo comigo internamente. E uma vez eu mostrei uma live pro Douglas
sobre. Porque, como eu não sabia como explicar tudo isso para ele, não gostava de tocar no assunto sobre Deus, espiritualidade, eu não gostava. Espiritualidade eu até entrava, mas, tipo, afastado de Deus e afastado de Jesus, no caso, porque Deus, teve uma época que eu pensei que Deus era tudo, tipo, minha colcha poderia ser Deus, tipo, Deus é todas as coisas. Só pra deixar claro, Deus está em tudo, mas Deus não é todas as coisas. E, enfim, tipo, já eu entrava assim nesses assuntos mais espirituais, sabe? Porque eu gostava de autoconhecimento e tudo mais, mas quando chegava assim pro lado de Jesus, eu parava. Aí eu comecei a, tipo, bah, como é que eu vou agora falar isso pro Douglas, sabe? Tipo, que eu tô ouvindo louvor, que eu tô querendo ir na igreja, e me veio assim a vontade de ir na igreja, sabe? Tipo, antes mesmo de eu aceitar Jesus, já tinha aquela vontade de, tipo, bah, eu preciso ir na igreja. Tipo, não sei porquê, mas eu preciso. E só pra ir, sabe? Tipo, parecia que aquilo ia me ajudar de alguma forma. Com esse anseio, sabe, de ir pra igreja, tipo, bah, eu preciso ir em alguma igreja, mas onde é que eu vou ir? A primeira igreja que me veio foi aquela onde eu participava do Conexão, onde eu participava da dança que tinha todos os mover do espírito e tudo mais. Tipo, eu pensei, eu preciso ir lá. Porque como eu tava agora lendo a Bíblia, tipo, meu, o que eu tô lendo aqui era o que acontecia lá. Então eu sabia que o que eu tava lendo aqui na Bíblia eu ia encontrar naquela igreja. E aí, tipo, me veio assim um anseio muito forte por ir naquela igreja. Não era qualquer igreja, era naquela. Se chama Yahvé Shammah. Aí, tá, um dia quando a gente foi pra Lindolfo, lá nos meus pais, lá em Portão, a gente foi de tardezinha num culto lá e, tipo, o pastor falava, eu pensava, meu Deus, nossa, tipo, a cabeça fazia assim. E, tipo, foi muito diferente, sabe? Ir na igreja agora, foi muito diferente ir agora do que quando eu era criança, sabe? Tipo, alguma coisa tinha mudado, parecia que, tipo, uma venda tinha tirado dos meus olhos. E agora eu realmente estava enxergando tudo aquilo que sempre foi pregado, tudo aquilo que eu estava lendo na Bíblia. E aí eu lembro que, tipo, foi muito legal. Aí, tá, beleza. Voltei pra casa, a gente ficou mais um tempo assim. E aí eu ia assistindo sempre lives, ia assistindo cultos pela internet. E uma vez tinha um culto de homens. Aí eu pensei, vou assistir esse culto de homens e vou dar pro Douglas assistir, né? Pra, tipo, pra que ele queira ir na igreja, pra que, tipo, porque eu não queria dar o braço a torcer de dizer que eu estava querendo ir na igreja. Então eu pensei, vou dar pro Douglas assistir. Aí ele assistiu e deu, legal, né, amor? Tipo, querendo que ele fosse, que tivesse essa iniciativa de, tipo, vamos ir na igreja. Aí eu lembro que ele pegou e pesquisou no Google Lagoinha, que era de onde era a live que eu tinha mostrado pra ele, do culto de homens. E aí ele pesquisou e tinha em Porto Alegre. Aí no outro dia, no mesmo final de semana, a gente já pegou e fomos domingo de manhã num culto. E aí lá ele aceitou Jesus e, e eu fiquei, tipo, já maravilhada, sabe? Porque a mesma igreja que a gente tinha ido uns dias atrás, tipo, as coisas aconteciam também de certa forma, ali na Lagoinha, sabe? Tipo, toda a questão de explicação da palavra, tipo, de entendimento, de revelação da palavra, assim, e isso abriu os meus olhos, assim, eu fiquei maravilhada e a gente foi indo, a gente, a gente só queria ir em um culto pra, tipo, tá, é isso que a gente precisa e deu. Só que a gente começou indo em um culto, depois a gente foi no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, e
estamos aqui até hoje. Tipo, a intenção não era virar crente, a intenção era só, tipo, passar aquela vontade. Tipo, eu tinha tido uma vontade de ir na igreja, eu fui, beleza, a vontade passou, e agora eu volto à minha vida normal. Pra mim era isso que ia acontecer, sabe? Mas não, assim como eu comecei a ler a Bíblia e não quis mais parar, assim também foi com ir à igreja. Eu comecei a ir na igreja e, tipo, eu precisava ir em todos os cultos, porque sempre tinha uma coisa nova, sempre tinha uma explicação da palavra, de tudo aquilo que eu tava lendo, e a cabeça, assim, a minha cabeça tava enloucando, tava ficando louca, porque e aí eu via que muitas coisas que eu pensava não estavam certas, e foi gerando, assim, algo realmente transformador, sabe? E olhar pra trás, tipo, foi muito lindo olhar pra trás, tipo, e ver que mesmo em todos os momentos que eu tava afastada, Deus estava comigo. E mesmo em todos os momentos afastada, Ele estava do meu lado, me cuidando, me protegendo e me chamando de volta. Hoje eu consigo ver situações, sabe, de que eu tava ali totalmente perdida em um mundo de pecado. E Jesus estava do meu lado, me chamando de volta para os braços do Pai. Só que a minha cegueira era tanta, tipo, a minha ignorância era tanta, que eu não conseguia enxergar isso. E tem um versículo em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E eu creio, sabe, que Deus tá, Jesus está na porta, sabe, batendo a todo momento. Só que cabe a nós dar abertura para que ele entre. Pode ser que muitas de vocês já conheçam Jesus, mas pode ser que tenha meninas, mulheres aqui que estão afastadas ou que nunca realmente conheceram a verdade. Mas eu tô aqui para te falar, não eu, mas a palavra que eu li, está na Bíblia, que é a palavra de Deus, que ele tá à porta e tá batendo. Cabe a nós abrirmos o nosso coração para que ele entre e tome o seu lugar, que é de Senhor, que é de Rei das nossas vidas. E assim como eu fui reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador através de uma live, eu quero poder fazer isso também com aquelas que estão afastadas ou que nunca realmente conheceram a verdade. Mas eu quero fazer essa oração então para essas meninas. E assim como eu fui um dia, sabe? Um dia eu estava cega, um dia eu estava surda, tudo aquilo que vinha do alto, tudo aquilo que vinha, todo chamado de Deus. Eu quero fazer o convite para ti também que se encontra nessa situação a fazer essas duas orações comigo. Eu vou falar e você repete. E queria pedir para vocês fecharem os olhos aí onde vocês estão mesmo, ou ir para um lugar mais afastado. Coloca a mão no coração e repete comigo. Jesus, hoje eu entendi que preciso, Senhor,
da tua presença. Hoje eu entendi que o Senhor me chama para perto de ti, que o Senhor está à porta. E hoje, Pai, eu abro o meu coração e te reconheço, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E eu, que estava afastada, declaro que volto hoje aos teus caminhos, Jesus, te reconhecendo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, no livro da vida o meu nome. Em nome de Jesus. Amém. E a palavra vai dizer que esse é o momento de muita festa no céu, que é quando o pecador se arrepende e volta para os caminhos de Deus, que é o nosso local desde sempre. E quando Deus nos criou, Ele já ansiava por esse momento. 1 Timóteo 1:3. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Com isso eu quero finalizar com esse versículo e eu oro para que esse meu testemunho, tudo isso que o Senhor está fazendo na minha vida, possa edificar de alguma forma a vida de vocês também. E com todas essas transformações que eu fui tendo na minha mente, na minha vida, né? Com esse chamar de Deus, com ouvir Ele me chamando, eu precisei deixar de lado muitas coisas que não estavam alinhadas com o propósito de Deus e para Deus ir realinhando a minha vida. Então eu tive que renunciar a muita coisa, renunciar tudo para que Deus reconstruísse tudo de novo. Mas esse é o tema do nosso próximo vídeo dessa série, que sai terça-feira às 18 horas. Espero vocês lá, onde eu vou falar sobre as renúncias e tudo aquilo que eu precisei deixar para trás, para que o novo de Deus se fizesse presente na minha vida. Super beijo, muito obrigada, deixa teu like aqui se tu gostou, deixa teu comentário também, deixa aí tua opinião sobre tudo isso que foi comentado nesse vídeo e até semana que vem. Beijo!